muito importante agora, a gente vai tratar de letra, pessoal. Dixon, letra. Você já falou que eu posso escrever tanto em letra cursiva quanto em letra de forma. É exatamente isso. Observação aí relevante. Letra pode ser tanto a letra cursiva como a minha aqui, ó, cursiva, quanto também a letra de forma. Ambas as formas são possíveis e estão corretas para vestibular e para concurso. Tranquilo? Legal. Dixon, com relação, tem uma preferência acerca dessas duas letras? Tem não, você pode escrever de qualquer uma das formas, as bancas já orientam aí os candidatos, né, a escreverem qualquer uma das formas, não há problema. Mas há aqui algumas observações muito relevantes quando a gente fala de letra em prova discursiva. Dixon, a minha letra pode ser feia? Pode, mas obrigatoriamente ela deve ser legível. Sua letra tem que ser legível. Ah, mas o que é uma letra legível? A letra legível é aquela que você redige, por exemplo, ali um texto, né, um parágrafo, por exemplo, passa para uma pessoa ler que não conhece a sua letra. Não pode ser, por exemplo, a sua esposa, o seu marido, o seu pai, a sua mãe, que conhecem muito a sua letra ali, né, já estão habituados a ela. Não pode ser. Você passa para outra pessoa que nem te conhece ali, essa pessoa lê o texto sem nenhuma interrupção, sem fazer pausas, né, perguntando, nossa, o que está escrito aqui? Então, quando a pessoa lê sem nenhuma interrupção, é porque a sua letra é legível. Aqui no curso eu vou te falar se sua letra é legível ou não. O que você precisa saber é que, em regra, a gente não elimina basicamente ninguém em razão de ilegibilidade, só quando a gente não consegue ler nada. Quando a gente não consegue ler determinadas palavras, a gente assinala aquelas palavras e tira pontos específicos de grafia, da parte de ortografia, naquelas palavras que nós assinalamos, entendeu? Então, Dixon, eu não tenho, a minha letra é legível, mas em determinados momentos aí pode ser que ela não seja tão legível assim. Quando gera dúvida, a gente não sabe o que está escrito, a gente assinala um erro de grafia e você vai perder pontos de grafia. Agora, te eliminar do concurso público, a gente só faz isso quando o texto é totalmente ilegível. Isso raramente acontece. No Enem, em outros lugares, no Enem até acontece, né? Mas você tem de tomar cuidado. Aqui eu vou te orientar e vou dizer para você se a sua letra é legível ou não. Independentemente do seu tipo de letra, se sua letra é cursiva ou é letra de forma, você precisa ficar muito atento a essas observações que eu vou colocar aqui agora, pessoal. Primeira observação. Primeira delas. Diferenciar letras maiúsculas. Diferenciar letras maiúsculas das minúsculas. Exemplo. Você vai escrever em letra cursiva, por exemplo, a palavra segurança. Aí você vai lá, ó, vai iniciar com a palavra segurança. Se você vai iniciar, para que eu vou usar inicial maiúsculo? Eu vou te falar ainda no curso. Calma aí. Mas toda vez que você for iniciar um parágrafo, um período, você vai iniciar com letra maiúscula, inicial maiúsculo. Tá lá, ó, segurança. Tá vendo que esse S ele é maior? Para quem escreve em letra cursiva, se você vai iniciar um parágrafo, você vai deixar a letra inicial maior do que as demais e sempre em caixa alta. Tá vendo aí, segurança? Professor, mas desde que a inicial seja maior do que as demais e sempre em caixa alta, e as outras? Eu poderia fazer tudo assim, ó, em caixa baixa? Pode. Eu poderia misturar, Dixon, em alguns momentos eu utilizar a letra minúscula cursiva e em outros momentos ela como se fosse a letra, olha só, tá vendo? Ó, aqui eu estou usando a maiúscula, ó. Não tem problema nenhum. Tudo isso daqui está certo. Tudo que nós fizemos aqui está certo. Então eu vou diferenciar bem maiúsculas de minúsculas. Tranquilo? Joia. Professor, mas eu tenho uma dúvida com relação à letra. Calma aí que a gente vai falar ainda sobre mais coisas. 2. Grafar corretamente.
corretamente tio, cedilha e, aliás, pingos nos is, ou melhor, pingo no i, né? Pingo no i e no J minúsculo. E por último, e ponto final. Pessoal, olha esse meu ponto final aí, ó. Tá vendo esse meu ponto final? Ele foi um ponto. Estaria errado se você fizesse assim, ó. Tem gente que faz isso no ponto final, ó. Isso está errado. Você não pode fazer desse jeito. Errado. Tranquilo? Não faça desse jeito. Grafar corretamente. Tio, cedilha, pingo no i e no j e grafar corretamente o ponto final. Dá uma olhada, pessoal. Tio. Quando a gente fala do tio, deixa eu colocar tudo em verde aqui. Olha só. O correto é isso aqui, ó. Dá uma olhada, ó. Olha o tio e o cedilha. Tá vendo que o meu tio ele é como se fosse um N? Ele é como se fosse um N. E o cedilha é como se fosse um S. Isso aqui é o correto. Professor, mas não dá para fazer tão bonitinho desse jeito. Na hora que eu estou fazendo a minha prova, se eu faço desse jeito aqui, ó, um traço, o cedilha e um traço tio, tem algum problema? Não tem. Está correto. Não precisa ser exatamente daquele jeito que eu fiz ali no primeiro momento. Pode ser desse jeito aí. O que estaria errado? Estaria errado isso daqui, pessoal. Você fazer desse jeito aqui, ó. Tem muita gente que vai fazer lá a palavra ação. Aí ele faz, olha só como é que ele faz lá o tio dele. Tá vendo? Ou ainda, isso aqui, ó. Ação. O tio é em cima da vogal, da primeira vogal desse encontro aí que nós temos. Então o tio ele fica em cima do A. No caso de ações, o tio fica em cima do O, por exemplo. Aí tem gente que no caso de ação, que tem que ser em cima do A, vai lá e coloca o tio aqui, ó, como se fosse um acento. E o cedilha, que tinha que ser no C, ele vem e coloca aqui, por exemplo. Ah, professor, eu estava fazendo rápido, aconteceu isso. Tudo isso daqui está errado, ó. Tudo isso daqui está errado. Só os dois de cima ali que estão corretos. Só os dois de cima que estão corretos. Fique atento, o cedilha vai no C. Agora, falamos do tio e do cedilha. Pingo no I. Pingo no I tem de ter. Isso é o correto. E no J minúsculo também. Tem de ter cursivo. É desse jeito aí que funciona. Ah, pessoal, achei que não tinha, mas tem sim. Lembre-se que o pingo no I, se for desse jeito ou no J desse jeito aqui, ó, no J minúsculo, está errado. Desse jeito aí está errado. Então, em vermelho aqui, ó, para indicar que isso está errado e isso está errado. Beleza? Porque isso aqui foi incorreto. É um ponto. É um ponto. O pingo, ele é como se fosse um ponto. É desse jeito aí. Em regra, os examinadores eles não ficam olhando os pontos, os pingos nos is, né? Em regra, se você... muitos alunos me perguntam, mas eu sou obrigado a apresentar o pingo no i quando eu escrevo em letra cursiva? É a forma correta. Mas em regra, os examinadores não contam, não ficam olhando lá se você apresentou o pingo no i ou o pingo no j. Em regra, é isso que acontece. Mas eu já peguei redações que o examinador foi lá e viu todas as ocorrências em que não tínhamos os pingos nos is, por exemplo, e no j, e marcou isso como um erro gramatical. Né? Ele não está errado, mas foi um preciosismo da parte dele. Se você me perguntar o que você deve fazer, colocar o pingo no i e o pingo no j. É isso, é a regra, tá bom? Observações muito interessantes, vamos continuar falando de letra. Lembre-se sempre disso aqui, vou fazer mais um exemplo desse daqui, ó, de diferenciar maiúsculas de minúsculas. Por exemplo, você vai falar lá na sua prova, você vai colocar lá um nome próprio, por exemplo, né? Você vai colocar um nome lá, ó, Ana Maria. Aí você sabe que o nome próprio ele tem de ter iniciais maiúsculas. Olha só como dá pra gente ver que são iniciais maiúsculas. Tá diferente. O meu A minúsculo, ele é assim. Enquanto o meu A maiúsculo, ele é desse jeito aqui, ó. O meu M maiúsculo é desse jeito. E o M minúsculo é desse jeito. Para quem escreve em letra de forma,
poderia ser desse jeito aqui, ó. Porque o A maiúsculo é desse jeito e o A minúsculo ele pode ser assim, ou ainda ele pode ser também assim. Ah, eu posso misturar? Pode. O M desse jeito e o M minúsculo pode ser, por exemplo, desse jeito aí, ó. Um M minúsculo. Tranquilo? Para quem está escrevendo em letra de forma. Letra de forma. Ótimo. Falando ainda de letra, é importante que a gente veja o seguinte. Dixon, mas eu posso misturar? Pessoal, em regra, a gente deixa o aluno misturar. Dá uma olhada na palavra objetivo. Tá vendo aí, ó, esse B que eu usei? Eu poderia usar esse B, que é o B de forma? Poderia, não representa nenhum problema. Para quem escreve, ó, Dixon, tá vendo? Esse D aí, professor, mas eu quero usar esse D aqui, ó, que é o D de forma, misturado com letra cursiva. Tem algum problema? Não tem, pessoal. Não tem. Então eu posso usar esse H, mas também posso usar esse H aqui, que é o H correto, ó. É esse H aqui, ó, que é o correto. Não tem problema nenhum usar o outro. Quer dizer, então, que eu não preciso usar esse F, eu posso usar esse F mesmo escrevendo em letra cursiva. Mesmo escrevendo em letra cursiva, eu posso misturar? Posso, como você está vendo aí, ó. Esse T aqui de texto, você não precisa apresentar como eu apresento. Poderia ser assim, ó. Tudo está correto. Então, a gente é flexível aí quando você mistura algumas letras. Até mesmo para aquele que mistura as letras de forma também. Olha só. Apresentação. Apresentação. Eu não preciso apresentar esse A. Eu poderia usar esse A aqui, ó. Tá vendo? Então, mesmo na letra de forma, eu poderia misturar algumas letras. Entendeu? O que você não pode fazer? Começar a redigir em letra cursiva e, por exemplo, lá na linha 10 do seu texto, fala, não vou mais redigir em letra cursiva, vou passar para letra de forma. Se você fizer isso, é uma marca identificadora, você está eliminado. Começou com letra cursiva, vá com ela até o fim. Começou com letra de forma, vá com ela até o fim. Vamos ver como isso acontece em prova discursiva? Provas discursivas já corrigidas pelas bancas. Pessoal, essa redação eu coloquei aqui porque ela tem uma nota muito ruim para você ver quais foram os problemas. Dá uma olhada na apresentação. Estamos avaliando a apresentação. Beleza? Estamos avaliando a apresentação da prova discursiva. Note aqui, ó, Constitucional. Já estou vendo que foi separado errado. Ó. Olha só como é que foi separado constitucionais, está vendo? Essa redação, nota de apresentação, item 1, valia 2, tirou 0. Sabe por quê? Margem direita e margem esquerda foram desrespeitadas. Ambas. Olha só, pessoal, olha aqui, ó. Olha um espaço grandão que ficou aqui. Olha aqui, ó, espaço grande. Aqui tem uns espaços também. Aqui tem determinados espaços que caberia uma sílaba, né, uma letra ali. Agora, olha essa margem direita, olha só. Ficou muito longe da margem esquerda, desculpe. Margem esquerda, olha só. Olha isso daqui, ó. Não, nota 0 de apresentação. Mas uma das coisas mais graves aqui, não diferenciou tanto a inicial maiúscula. Olha só, toda vez que está iniciando aqui está errado. O correto seria você aumentar um pouco aí, né? Não precisava ser tão grande como eu fiz aqui, ó. Mas o correto seria você aumentar um pouco. Ela não diferencia iniciais maiúsculas de minúsculas. Olha esse conde com isso aqui, ó. Tá vendo? Não pode ser desse jeito, não. Não pode ser. Então, nota 0 de apresentação para esse texto. Bacana? Esse é um exemplo que não deve ser seguido. Já risca aí. Esse é um exemplo que não deve ser seguido. Você já sabe como identificar agora em uma redação do CESP, essa é uma redação do CESP, como o candidato ele foi na parte de apresentação. Você vai ter lá o espelho de correção, esse é o espelho de correção, e você vai verificar no espelho de correção. Nesse caso, é um exemplo que não deve ser seguido. Pessoal, anote aí, um exemplo que não deve ser seguido. É importante a gente mostrar os erros também. Agora, dá uma olhada nessa daqui. Vamos lá, ó. Apresentação. Tá vendo que na apresentação valia 1 e o candidato tirou 1? Ótimo. Tem uma ótima apresentação. Ainda que a letra não seja bonita, é uma letra legível. Verificamos aí nesse texto que a letra é legível.
Nesse texto, você vai contar aí, nós temos aproximadamente, colocar aqui em amarelo, porque isso aqui não está errado. Ele tirou nota máxima de apresentação. Se você for contar quantas rasuras há nesse texto, nossa, você vai contar, acho que são 14 rasuras, salvo engano. 14 palavras rasuradas. 14 ao todo. Eu não sei te falar quantas vão ser especificamente, mas você vai contar depois aí, você vai perceber que eu acho que são 14 ou 15 rasuras ao todo. E ele tirou nota máxima de apresentação. Olha aqui, ó. Nota máxima de apresentação. Isso você vai ver em todos os textos do CESP, todos os textos de qualquer que seja a banca. Tranquilo? Esse texto aí não tem uma letra tão bonita, mas a letra é legível. Esse é um exemplo que deve ser seguido. Beleza? É um exemplo que deve ser seguido. Outra redação aqui do CESP. Professor, esse tem uma letra muito feia, né? Mas não tem problema, a letra de uma forma geral é legível, né? Em zonas de guerra, ainda que nós tenhamos problema. Embora o examinador aqui tenha sido muito benevolente com a redação da Natália, né? Essa redação aqui que a gente viu há pouco, ela tem nota 19 de 20. Na verdade, a nota final é 18,27. Essa redação, olha só, gabaritou isso, gabaritou isso, gabaritou isso, gabaritou isso. Ela tira a nota máxima, 20 de 20, mas ela teve alguns erros gramaticais. E como você sabe, no CESP, os erros gramaticais não são tão significativos assim. Nota final 19,77. Uma ótima nota, né? Aí nós temos a letra dela lá em zonas de guerra. Ainda que nós tenhamos algum problema, aí a gente vê que em regra a letra é legível. A letra é legível. A gente é um pouco benevolente com isso. Professor, aqui ela deixou um espaço. É porque aqui não cabia, ó, aos. Não cabia aos. Por isso que ela deixou esse espaço aí, ó. Tá vendo? Ia ficar muito apertadinho, ela acabou deixando esse espaço. Mas em regra as margens são bem respeitadas. Ah, ficou um espaço aqui. Aqui não cabia D, a sílaba que vinha na sequência. Não cabia. Então, por isso que ela deixa os espaços em alguns momentos. Mas a margem esquerda e margem direita foram respeitadas, ela diferencia maiúsculas de minúsculas. Ah, mas ela mistura algumas letras. Dá uma olhada aqui, ó. Resulta, tá vendo? Resulta, ó. Resulta. Tá vendo que o dela é como se fosse um V, né? Não dá nem pra gente saber se ela escreve em letra cursiva ou em letra de forma. Olha o E dela. O E dela deveria ser assim, que é o E cursivo, não tem problema, ela fez assim, ó. As duas coisas estão certas. Olha o M que ela mistura aqui, ó, com letra de forma. E você vai ver que em determinados momentos ela escreve como se fosse letra cursiva. Olha só, essa parte aqui de cidadãos. Tá vendo? Dá uma olhada aqui, ó, em trajeto. Tá vendo? Ó, como se fosse letra cursiva. Ocorre que às vezes ela mistura a letra cursiva com a letra de forma. Não tem problema nenhum, tirou a nota máxima nesse concurso. As margens foram respeitadas, nota máxima também de apresentação. Nessa redação, essa redação aqui, você olha aqui, ó, apresentação. E aí o candidato não tirou nota máxima, valia 4 pontos. Professor, está muito ruim a legibilidade. É porque às vezes o aluno ele manda um print da tela, ele não baixa o arquivo em PDF, né, para mandar para o professor, e ele só tira um print da tela. Quando a gente passa isso para o slide ou para o papel para imprimir, fica muito ruim, né, pessoal? Para olhar no celular, até que vale, não tem problema. Mas quando a gente passa isso aqui para imagem, fica bem complicado. Por isso você tem que baixar o arquivo em PDF. Valia 4 a apresentação, o candidato tirou 3, mas todos os outros itens ela gabarita. De 80 pontos ela tira 79 e fica com uma nota final de 78,63. Note, ela só perdeu pontos na apresentação, e é minha aluna ainda, viu? Acabou perdendo pontos na apresentação. Professor, qual foi o motivo? A margem direita. Nesse caso aqui da margem direita, você nota o seguinte, que em determinados momentos ela fica muito próxima, olha só, estado. Eu não sei se isso aqui é uma vírgula que ela fez depois de estado ou se é um resto da palavra estado. Dá uma olhada aqui, ó, nessa linha básicas fica muito colado, esse aqui fica muito colado, até passa um pouco para lá, esse fica muito colado, não dá pra gente saber nem que sílaba é essa. Note que aqui ela vai além da margem também um pouquinho, né? Esses problemas aqui fizeram com que o examinador falasse, ó, ela não respeitou 100% aí da margem. Então, eu vou tirar aqui um ponto dela. Tirou um ponto dos 4 pontos possíveis. Mas, no mais, essa redação é uma ótima redação. Beleza?
Então fique atento que aqui apresenta um problema de apresentação. Eu não quero que você siga esse exemplo aqui. Eu quero que você veja qual é o erro e você vá adiante. Tranquilo? Ótima apresentação desse texto. Nota máxima, nota máxima, nota máxima, nota máxima. Tirou 40 de 40, mas teve 3 erros gramaticais, como você sabe. 39,80 foi a nota final. Beleza? Note então que nessa prova aí, nós temos, professor, essa aluna ela usou a gaivota. Dá uma olhada aqui, ó. Não use gaivota em prova discursiva. Mas e se eu esquecer alguma coisa, Dixon? Se você esquecer alguma coisa, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Você está na linha. Essa aqui é a linha. Aí você está falando lá, é um desejo do povo. Aí você revisou e percebeu que está faltando alguma coisa. Vou deixar sem? Não. Você vem e faz isso aqui, ó. Você vai incluir a palavra, vai incluir ali a sílaba, qualquer que seja a coisa, o termo. Você vai incluir desse jeito. Mas não vai colocar a gaivota como na 22. Na 22, em vermelho aí, ó, está errado. Você pode vir aqui, ó, e ver que o examinador marcou erro na linha 22. Erro de ortografia. Tá aqui, ó. Tá marcado. Não é para você usar gaivota, é para você fazer deste jeito aqui, ó. Se eu, por acaso, esquecer alguma coisa errada na prova, o que eu faço? Deixo errado? De forma alguma. Nunca deixamos nada errado. Você vai lá e inclui a informação, como eu fiz aqui nesse caso, desse exemplo. É um desejo do povo, né? Na verdade eu coloquei de povo, não, é do povo. Então, note lá, ó. É isso aqui que você vai fazer. Aqui ficou errado, né? Mas é do povo. É um desejo do povo. Dentro da mesma linha, você vem e inclui, deixa ele assim meio encaixado onde ele deveria estar, mas não deixe sem a informação. Coloque com a informação. Mas não use gaivota. Não use gaivota. Tranquilo? Você vai notar que nessa redação aí, ela separa normalmente as linhas aí, tá tudo certinho. Mas eu vou fazer aqui, ó, uma observação. Aqui ela usa na linha de baixo, tá vendo? Aqui ela usa na linha de baixo. Aqui na mesma linha o traço. Aqui na mesma linha, lembra que eu te falei isso? Aqui na linha de baixo. Aqui na mesma linha. No texto inteiro ela vai alternando. Nota máxima de apresentação. Você vai ver isso em vários dos textos. Nota máxima de apresentação. Tranquilo? Essa redação aqui é uma ótima redação. Mas em alguns momentos ela não diferencia tanto as maiúsculas de minúsculas, né? No meu curso aqui eu sempre oriento os candidatos a diferenciarem bem para que não tenha problema. Aqui o examinador foi tranquilo e deu nota máxima para essa redação. É um texto, um exemplo a ser seguido, mas eu quero que você fique atento com esse negócio de iniciais maiúsculas. Olha aqui, ó. Nesse aqui eu já marcaria erro, né? E tem acho que uma outra ocorrência que agora eu não vou me lembrar onde é que está. Mas note que a candidata mistura. Ela escreve em letra cursiva, mas o A dela é um A de forma. Tá vendo? Não tem problema nenhum.